Acho que sim. Ok, força, João. Deixa-me ver. Deixa-me só ver que isto está aqui com um problema. Ok, posso começar então? Força. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje, basicamente, são alguns projetos fotográficos que tenho no Japão, e algumas ideias para projetos fotográficos. Basicamente, vou começar por me apresentar a mim próprio. A maior parte de vocês não me conhece. Eu sou muita coisa, sou engenheiro informático, sou fotógrafo de viagem, sou estudante e professor de artes marciais japonesas, mas é enquanto fotógrafo de viagem que me estou a apresentar neste contexto. Eu sou de Lisboa, comecei a fotografar mais a sério há cerca de 16 anos, com fotografia de paisagem. A fotografia não é a minha atividade profissional, como eu disse, a minha atividade profissional é a engenharia informática, mas faço fotografia a título semi-profissional já há cerca de 16 anos, já tenho tido algumas fotos publicadas e ultimamente tenho-me focado mais em tudo o que é tradições, festas populares e artesanato, várias expressões da tradição. Quando viajo, normalmente tento sempre documentar várias tradições de vários dos lugares onde vou, e as pessoas que ao fim e ao cabo acabam por lutar para manter vivas essas tradições. Tenho um conjunto de exposições que já fiz aqui em Lisboa, ou perto de Lisboa. A primeira exposição que fiz foi sobre uma viagem à Islândia, foi uma exposição essencialmente de fotografia de paisagem. A segunda exposição foi uma exposição que fiz com um amigo meu, que também é fotógrafo, com quem fomos ao Japão, com quem fui ao Japão a primeira vez. Portanto, a minha primeira exposição sobre o Japão foi esta. Depois a seguir fiz uma exposição sobre o Parque Natural de Sintra Cascais, que esteve no turismo de Sintra. Depois a seguir voltei a fazer outra exposição sobre o Japão com a minha ex-namorada da altura, com quem fui ao Japão a segunda vez, que é uma exposição única e exclusivamente composta por fotografias feitas com o Instagram. E finalmente a última exposição que eu tenho aqui foi uma exposição que fiz com mais de 3 amigos meus fotógrafos sobre a Índia. Como é que como é que eu estou ligado ao Japão? Qual é a minha ligação com o Japão? A minha ligação com o Japão começa no ano 2004, portanto, há cerca de 16 anos, quando comecei a estudar a arte marcial de Aido. Depois, 2 anos depois, comecei a estudar outra arte marcial, que é o Jodo. Entretanto, graduei-me nessas 2 artes marciais, portanto, e comecei, para além de estudar, agora dou aulas. E sou, juntamente com o meu professor, a pessoa em Portugal que tem a graduação mais alta. Portanto, eu sou quinto dan de Aido e sou quarto dan de Jodo. Não há portugueses com graduações mais altas do que estas. A única pessoa que tem as mesmas graduações é o meu próprio professor. Em 2007 também comecei a estudar japonês e estudei durante 3 anos com a professora Yosoi Toda, que se calhar alguns de vocês conhecem. Em 2009 comecei a trabalhar numa empresa japonesa em Portugal, que é a Fujitsu. Por acaso não comecei em 2009, na realidade, comecei mais cedo, só que antigamente a empresa era uma empresa inglesa que fazia parte do grupo Fujitsu e depois, posteriormente, a Fujitsu decidiu agrupar tudo debaixo do mesmo chapéu. Portanto, na realidade só em 2019 é que se pode considerar que comecei a trabalhar para a Fujitsu. Em 2012 fiz a minha primeira viagem ao Japão, juntamente com um amigo meu também fotógrafo, Ruben Vicente. Em 2013, algumas das fotos dessa viagem deram origem à exposição Japão, um olhar efêmero, que esteve na livraria de viagens Palavra de Viajante, em Lisboa, aqui ao pé da Assembleia da República. Em 2014 fiz a minha segunda viagem ao Japão, com a minha ex-namorada da altura. Essa segunda viagem deu origem à exposição #Japan, que, como vos disse, é uma exposição única e exclusivamente composta por fotos de Instagram. Em 2018 fiz a minha terceira viagem ao Japão, em 2019 fiz a minha quarta viagem ao Japão e em 2018 pode-se dizer que comecei propriamente os meus projetos fotográficos no Japão. As primeiras viagens que fiz, as fotografias que trouxe do Japão, basicamente eram fotografias de viagem,
E aquilo que eu vos queria mostrar aqui um bocadinho é um bocado do meu portfólio sobre as várias temáticas que eu fotografei no Japão. Portanto, como disse, as primeiras fotos que eu fiz do Japão são fotos de viagem, essencialmente, sem nenhum contexto associado. O único objetivo era trazer do Japão as melhores imagens que conseguisse trazer. Vou-vos mostrar aqui algumas delas. Um salaryman em Shinjuku, em Tóquio, a ir para o emprego, a atravessar a rua, como é normalíssimo ver-se em várias zonas de Tóquio. Não tão normal, mas acaba por ser um bocadinho normal também em Kyoto, 3 monges a atravessarem a rua. A luz entrar pela floresta no meio do cemitério de Okunoina, em Koyasan. Para mim é um dos lugares mais fantásticos que tive a oportunidade de visitar no Japão. Uma cria, um juvenil de Macaco das Neves, juntamente com a sua progenitora, a tomarem banho em Udanaka, no parque Jigokudani. Um rapaz a ler em Hirosaki, em plena altura das sakuras. Uma das zonas que eu gosto mais de Tóquio, o Omoide Yokocho, um bairro, um beco com uma série de pequenos restaurantes. Um onsen na província de Gunma, a norte de Tóquio. Este sítio é absolutamente incrível. Por acaso tive o azar de chegar a este local um bocadinho mais tarde do que era suposto, porque se tivesse chegado uma semana mais cedo tinha apanhado as árvores todas com as cores do outono em cheio, mas se Deus quiser é de lá voltar e é de fazer essas fotos. Aqui em Fukuoka, num templo perto de Fukuoka, um conjunto de peregrinos. Também em Fukuoka, um yatai, que é um daqueles carrinhos de comida de rua, onde normalmente as pessoas depois do emprego vão comer qualquer coisa, e com os amigos e com os colegas de trabalho. Portanto, estas imagens que eu vos acabei de mostrar foram um bocado as primeiras imagens que eu trouxe do Japão, nos anos 2012, 2014. Existem também aqui algumas imagens mais recentes, mas essencialmente nesses 2 anos. Em 2018 foi a primeira viagem que fiz sozinho ao Japão, e aí o objetivo já tinha um objetivo mais delineado, que era fotografar artesãos japoneses. E isso deu origem ao meu primeiro projeto, que eu denominei Shokunin, que é artesão em japonês, e do qual também vos vou mostrar aqui algumas imagens, e algumas das histórias destes artesãos vocês podem consultá-las no meu blog. Depois vou-vos dar o contacto no final da apresentação. Sim, por favor. Este é o Sr. Kitazawa, um senhor de Tóquio, que é entalhador de madeira. Ele faz, entre outras coisas, máscaras de teatro nó. Aqui, quando eu fui visitar, ele estava a entalhar um komainu, que são aquelas peças que se vê muitas vezes à frente dos templos, em que existem sempre 2, existe sempre um par, normalmente. Este senhor, eu vim saber mais tarde, ele é extremamente simpático. Todos os anos, depois de eu ter visitado, todos os anos me manda mails e pergunta como é que eu estou, e eu troco mails com ele. E é uma pessoa que tem uma humildade enorme, mas é um artista bastante reconhecido, porque ele agora, quando foi quando o novo imperador subiu ao trono, nas cerimónias, uma das cerimónias que aconteceu foi um espetáculo de dança. Alguns dos participantes estavam vestidos com roupas que tinham peças de madeira esculpidas por ele. Portanto, foi a ele que recorreram para fazer este trabalho. Acabei por conhecer o pai dele também, que também é entalhador. Quando eu conheci, estava a talhar dois pratos de madeira, mas tem N outros trabalhos, essencialmente focado em trabalhos mais que têm a ver com religião, com o budismo. Portanto tem muitas estátuas de madeira e muitos relevos em madeira de divindades budistas. Este é o Sr. Kenji Kakita, que é da província de Shimane, da cidade de Arada. Este senhor, juntamente com o pai, fazem máscaras de Iwami Kagura, que é uma espécie de teatro, meio dança, em que as pessoas estão
mascaradas com máscaras. Essas máscaras são de papel, são várias camadas de papel que são colocadas num molde. Nós podem ver na imagem um conjunto de moldes lá atrás. E são de papel precisamente porque é para os atores conseguirem movimentar muito rapidamente e não terem um peso, uma máscara de madeira em cima. Esta família foi espetacular, acolheu-me de uma forma incrível. Quando eu só lá fui 2 vezes e fiz questão de, no ano seguinte, lá ir oferecer-lhes algumas das fotos que tinha feito, e eles ficaram super radiantes por me ver, levaram-me a jantar em um local incrível, e só tenho bem a dizer desta família, são mesmo espetaculares. O Sr. Nakata de Izumo, também na província de Shimane, que ele juntamente aprendeu com o pai a fazer uma técnica de tingir tecido, chamada Tsutsugaki Aizome. Basicamente, Aizome é aquele tingimento azul que se costuma ver em muitos tecidos japoneses. Tsutsugaki é aquilo que o pai, que este senhor, está a fazer, que é colocar, a pintar, digamos assim, motivos tradicionais com cola para que a tinta não adira naquelas zonas onde onde ele quer pintar. Portanto, basicamente o que vai acontecer é que quando eles mergulharem este pano, o pano fica todo azul, menos os locais onde ele está ali a colocar cola, que depois da cola limpa vão ficar brancos. Este senhor também é de Izumo, também da província de Shimane, faz estes papagaios conhecidos como pipa e waidake, que são papagaios que são utilizados em eventos tradicionais também. E aqui uma oleira, também da província de Shimane, de uma oficina de olaria, onde trabalham vários oleiros a fazer várias peças de cerâmica. Mais uma pessoa da província de Shimane, portanto, perto de Izumo, um pasteleiro que faz doces tradicionais. E aqui a senhora Eiko Terada, que teve a amabilidade de me abrir as portas da sua destilaria de sake durante 3 dias. Portanto, 3 dias ela dizia para eu estar lá a uma determinada hora para fotografar, e eu fosse a que horas fosse, estava lá para fotografar. Às 6 da manhã, se fosse preciso, estava lá. Eles começavam a trabalhar muito cedo. Eles diziam-me estar cá às 6 da manhã, eu estava lá às 6, outras vezes até um bocadinho antes, para os fotografar. E ela foi super simpática em abrir-me as portas da sua destilaria. Aprendi um bocadinho como é que se fazia sake. Aqui vemos lá com esta tenaz gigante a mexer o arroz, e aqui vemos algumas das pessoas que trabalham lá também a colocarem arroz num balde. Portanto, isto basicamente é o meu trabalho, são apenas algumas fotos, alguns exemplos do meu trabalho com artesãos japoneses. E o meu próximo projeto que vos queria mostrar tem a ver com festivais japoneses, com os Matsuri japoneses. Este projeto é um projeto que eu espero que mais tarde venha a dar origem a um livro, e é um bocadinho também sobre isso que eu vos queria falar aqui. Mas também vou-vos mostrar algumas imagens que tenho feito em alguns festivais. Esta imagem foi feita no Jidai Matsuri, portanto o Jidai Matsuri é um festival em Kyoto, em que várias pessoas, centenas ou talvez milhares de pessoas, desfilam pelas cidades vestidos com trajes de época, vestidos de personagens históricas. E esta é uma senhora que estava vestida a cavalo, não se vê o cavalo, mas estava a cavalo, vestida como uma personagem histórica, provavelmente até, salvo erro, até, se não me engano, posso estar a cometer algum erro, mas salvo erro, esta personagem é Tomoe Gozen, que o nosso amigo Eduardo Brito falou na semana passada, quando se referiu à Naginata. Aqui um ator de Kyogen, que é um teatro um bocadinho menos nobre, não diria menos nobre, mas um bocadinho menos, se calhar menos conhecido que o Nó, mas também usa máscaras em alguns casos. E esta é uma peça de teatro que estava a acontecer no intervalo de um festival que também tive a oportunidade de fotografar em Kyoto, que é o Festival do Fogo, um dos festivais de fogo, em que padres de Shinto atiram as preces das pessoas para enormes pilhas de fogo. Isto é no Fushiminari, que a gente teve a oportunidade de estar no Fushiminari em Kyoto, naquela zona onde tem os toris vermelhos. Isto é lá. Aqui um rapaz
no festival Tochigi Akimatsuri, portanto no festival de outono de Tochigi, que foi um dos primeiros festivais que eu fotografei também no Japão. O primeiro foi o Jida Matsuri, este foi provavelmente o segundo, e foi aquele que me fez interessar-me mais pelo fenómeno dos festivais japoneses, porque aqui podia andar livremente entre as pessoas, podia fotografá-las, podia falar com elas, podia interagir com elas, podia estava à vontade para fazer, e foi uma experiência bastante enriquecedora, da qual trouxe várias imagens interessantes, como esta por exemplo, também, um rapaz com a máscara Yotoko, também no festival Tochigi Akimatsuri. Dois senhores também no final do festival já a rirem-se, também no mesmo festival, no festival de outono de Tochigi. Aqui um festival na província de Kumamoto, este já foi o ano passado. Este festival chama-se Orochi Matsuri e é muito pouco conhecido até por pessoas, até pelos próprios japoneses. Eu tenho amigos meus japoneses que me perguntaram como é que tu descobriste isto, porque eles não faziam ideia deste festival e são de Kyushu, não são de Kumamoto, mas são de Fukuoka, e estavam-me a perguntar, mas como é que tu descobriste isto, e por acaso tive a sorte de encontrar links para este festival. Isto basicamente são duas aldeias muito, muito pequenininhas, onde as pessoas andam com este andor de um lado para o outro, com este mikoshi de um lado para o outro, e são duas aldeias que ficam com um arrozal entre elas. Eu próprio, para lá ir ter, estava com dúvidas sobre se estava no sítio certo, porque andei com o carro por locais um bocado esquisitos, mas acabei por lá ter, e foi mais uma vez muito bem recebido por todas as pessoas que estavam neste festival. Aqui é mais uma imagem do mesmo festival. Inclusive aqui cheguei a ser entrevistado por uma cadeia de televisão japonesa que estava lá a cobrir o festival, e achou estranho estar um fotógrafo ocidental ali, porque ali era muito raro, praticamente eu acho que era o único ocidental que ali estava. Portanto, eles acharam curioso e entrevistaram. Eu não sei se alguma vez a minha entrevista chegou a passar em algum lado, mas eu pelo menos nunca a vi, mas pronto, acabei por ser entrevistado por eles. Isto é já durante o último festival que eu fotografei, que é o Karatsu Kunchi, em Karatsu, na província de Saga, que só posso dizer que é absolutamente incrível este festival. Aqui é os preparativos, o pai a limpar, a purificar as mãos do filho. Aqui são um conjunto de miúdos a prepararem-se também para começar o festival, e depois finalmente isto é um dos muitos carros alegóricos que aparecem neste festival, e que é absolutamente incrível, porque isto de noite eles correm pelas ruas, correm literalmente a puxar os carros alegóricos pelas ruas, ainda por cima os carros alegóricos mexem-se, portanto uns vão em cima dos carros alegóricos a abaná-los, outros vão a correr, outros dentro dos carros alegóricos tocam música. Este claramente é um dos festivais onde eu gostaria muito de voltar, e de voltar a fotografar. Até porque aconteceu-me um problema quando estava a fotografar este festival, que foi uma das minhas câmaras avariou-se, e tive que recorrer a outra, que é uma espécie de câmara secundária, e que acabei por não conseguir fotografar tão bem quanto seria de esperar. Eu trouxe estas imagens porquê? Porque um dos meus grandes objetivos no decorrer dos próximos anos é lançar um livro precisamente sobre os festivais japoneses. Não tenho ainda imagens suficientes para fazer. O meu objetivo é, talvez não no próximo ano, mas provavelmente em 2022, tirar uma licença sem vencimento e ir durante um ano para o Japão, em várias viagens, percorrer o Japão de les a les e fazer várias fotos em vários festivais, com o objetivo depois de publicar um livro. É algo que, pela pesquisa que eu tenho feito, praticamente não existe. É estranho como é que não existe um livro de fotografia, pelo menos um livro de fotografia no mercado ocidental. No mercado japonês provavelmente haverá, mas no mercado ocidental praticamente não existe nenhum livro de fotografia sobre um tema como os festivais japoneses, que é um tema, para quem conhece, super vasto. Quer dizer, praticamente todos os dias há um festival no Japão. Em quase todas as províncias existem vários festivais, alguns em cidades grandes, outros em aldeias remotas que praticamente nunca ninguém ouviu falar, e cada um deles tem a sua característica, tem características especiais. Há festivais com máscaras, há festivais sem máscaras, há festivais com fogo, há festivais na água, há festivais com lama, há N tópicos, e há pano para mangas para fazer um trabalho fotográfico
interessante sobre este tema, sobre esta temática, e é muito estranho que não, e eu achei que é muito estranho que não haja. Houve um livro que foi publicado há cerca de 10 anos, por um fotógrafo, salvo erro, esloveno, que tem um conjunto muito, muito pequenino de festivais, tem para uns 7 ou 8 festivais, não mais do que isso, mas acho que é um grande potencial fotográfico, é um tema que tem um grande potencial fotográfico, e eu acho que é algo que eu me sinto sinceramente capaz de fazer, e pronto, e queria falar-vos um bocadinho disto, porque sei que há muitos de vós que têm contactos com o Japão, alguns se calhar já foram ao Japão, outros não, outros talvez não, mas tudo o que me puderem ajudar, todos os apoios que me puderem dar, todos os contactos que me possam dar de pessoas que conheçam, que eventualmente possam estar ligadas a estas temáticas, eu de certeza que vou precisar deles, porque para fotografar estas coisas e para fotografar estas coisas como não turista, para fotografá-las mais a sério é preciso acesso, é preciso ter capacidade de ter alguns contactos, e se vocês tiverem algo que conheçam, algum sítio que me possam, ou se por simplesmente quiserem entrar em contacto comigo de outra forma qualquer, só por curiosidade, tenho aqui os endereços do meu website, que serve também no meu blog, tem lá um conjunto de artigos, nem todos sobre o Japão, mas tem um conjunto de artigos vastos sobre o Japão, e eu vou publicar bastantes mais. Tenho o meu e-mail, podem enviar-me e-mail a qualquer altura, Instagram e Facebook, também podem mandar mensagens pelo Instagram ou pelo Facebook, sempre que quiserem. E se tiver alguma pergunta agora, estou disponível para responder a qualquer questão que queiram colocar. Força, quer tenham um vídeo, quer não, quer queiram escrever só no chat. Eu tenho aqui o chat aberto, já temos aqui um cumprimento da Paula Barbosa a dizer que as fotografias são excelentes. Obrigado. Mas podem fazer as perguntas pelo chat ou por fotografia. Já agora, só para dar uma resposta rápida ao João, existem muitos livros que são de estudos antropológicos sobre festivais japoneses, ou seja, existe aquilo que se chama a recolha fotográfica e também a recolha em vídeo, da parte de quem está numa ótica mais etnográfica ou antropológica. Mais académica, não é? Mais, diz? Uma coisa uma perspectiva exato, mais académica. Ou seja, aquilo que tu estás a dizer, e sim, concordo contigo, faz todo o sentido, é haver um trabalho de fotografia que é um trabalho estético, essencialmente. Portanto, é um trabalho que tem uma preocupação. É isso que eu pretendo, exatamente. Sim, é um trabalho estético de um fotógrafo como artista visual. Isso é que realmente também não tenho conhecimento que exista. Existem inclusivamente associações de antropólogos e etnólogos a nível internacional que são dedicados aos estudos japoneses, a European Japanese Studies Association, da qual eu faço parte. Estava agora a ver como é que eu traduzia o nome. Portanto, mas lá está, mas isso são pessoas que vão tirar as fotografias ou fazer os filmes para depois fazerem uma camada a seguir, que não quer dizer que seja mais, é só porque é diferente. Porque quando nós temos perguntas na cabeça, que são perguntas de investigação académica, nós vamos filmar e fotografar coisas diferentes daquelas de alguém que é um fotógrafo, que é um artista, que é um fotógrafo. Sim, eu percebo isso claramente. Claro, e então é óbvio que o resultado final vai ser completamente diferente. Então, lá está, eu também não conheço, acho que é um projeto muito bom, e de certeza que a gente que vive em Portugal e tem familiares no Japão ou qualquer coisa assim, e que te pode, eu espero que este vídeo sirva para isso, quando as pessoas o estiverem a ver no YouTube, e que te pode dar esse contacto e dizer, olha, na terra dos meus avós fazem este festival assim, exatamente. vai lá nesta altura. Esse tipo de coisas interessam, porque